do Conselho Nacional de Telecomunicações. Artigo 14. É criado o Conselho Nacional de Telecomunicações, CONTEL, com organização e competência definidas nesta lei, diretamente subordinado ao Presidente da República. Artigo 15. O Conselho Nacional de Telecomunicações terá um presidente de livre nomeação do Presidente da República e será constituído: alínea A, do diretor do Departamento dos Correios e Telégrafos, em exercício no referido cargo, o qual pode ser representado por pessoa escolhida entre os membros do seu gabinete ou diretores de sua repartição. Alínea B, de 3 membros indicados, respectivamente, pelos ministros da Guerra, Marinha e Aeronáutica. Alínea C, de 1 membro indicado pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Alínea D, de 4 membros indicados, respectivamente, pelos ministros da Justiça e Negócios Interiores, da Educação e Cultura, das Relações Exteriores e da Indústria e Comércio. Alínea E, de 3 representantes dos 3 maiores partidos políticos, segundo a respectiva representação na Câmara dos Deputados no início da legislatura, indicados pela direção nacional de cada agremiação. Alínea F, do diretor de empresa pública, que terá a seu cargo a exploração dos troncos do Sistema Nacional de Telecomunicações e serviços correlatos, o qual pode ser representado por pessoa escolhida entre os membros de seu gabinete ou diretores da empresa. A linha G, do diretor-geral do Departamento Nacional de Telecomunicações, sem direito a voto. Parágrafo 1º. Se os 3 partidos a que se refere a linha E estiveram todos apoiando o governo, o partido de menor representação será substituído pelo maior partido de oposição com representação na Câmara dos Deputados. Parágrafo 2º. Os representantes dos partidos políticos de que trata este artigo serão indicados até 30 dias após o início de cada legislatura. Artigo 6º. Artigo 16. O mandato dos membros do Conselho mencionado nas alíneas B, C e D e E terá duração de 4 anos. Parágrafo único. Será de 2 anos apenas o primeiro mandato dos membros indicados nas alíneas B e observado o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. Artigo 17. Em caso de vaga, o membro que for nomeado em substituição exercerá o mandato até o fim do período que caberia ao substituído. Parágrafo único. É vedada a substituição dos membros do Conselho no decurso do mandato, salvo por justa causa, verificada mediante inquérito administrativo, sob pena de nulidade das decisões tomadas com o voto do substituto. Artigo 18. O membro do Conselho que faltar sem motivo justo a 3 reuniões consecutivas perderá automaticamente o cargo. Parágrafo 1º. O regimento interno do Conselho disporá sobre a justificação das faltas. Parágrafo 2º. Serão nulas as deliberações de que participar com voto decisivo membro que tenha incorrido nas sanções deste artigo, incidindo o presidente que houver admitido esse voto em perda imediata de seu cargo. Artigo 19. O presidente será substituído em seus impedimentos pelo vice-presidente eleito pelo Conselho dentre seus membros. Parágrafo único. O presidente tem voto de qualidade nas deliberações do Conselho. Artigo 20. Os membros do Conselho, ao se empossarem, devem fazer prova de quitação do imposto sobre a renda, declaração de bens e rendas próprias de suas esposas e dependentes, renovando-as em 30 de julho de cada ano. Parágrafo 1º. Os documentos constantes dessas declarações serão lacrados e arquivados. Parágrafo 2º. O exame desses documentos só será admitido por determinação do Presidente da República ou do Poder Judiciário. Artigo 23. Nenhum membro do Conselho ou servidor que no mesmo tenha exercício poderá fazer parte de qualquer empresa, companhia, sociedade ou firma que tenha por objetivo comercial a telecomunicação, como diretor, técnico, consultor, advogado, perito, acionista, cotista, debenturista, sócio ou assalariado, nem tampouco
ter qualquer interesse direto ou indireto na manufatura ou venda de matéria aplicável à telecomunicação. Parágrafo 1º. A infração desse artigo, devidamente comprovada, acarretará a perda imediata do mandato no Conselho. Parágrafo 2º. Caberá ao Conselho tomar conhecimento das denúncias feitas nesse sentido e, quando por 2/3 de seus votos entender comprovadas as acusações, encaminhar ao Presidente da República o pedido de nomeação do substitutivo. Artigo 24. Das deliberações do Conselho, caberá pedido de reconsideração para o mesmo e, em instância superior, recurso para o Ministro das Comunicações, salvo das deliberações tomadas sob a sua presidência, quando será dirigido diretamente ao Presidente da República. Parágrafo 1º. As decisões serão tomadas por maioria absoluta de votos dos representantes que compõem o Conselho, considerando-se unânimes tão somente as que contarem com a totalidade destes. Parágrafo 2º. O pedido de reconsideração ou o recurso de que trata este artigo deve ser apresentado no prazo de 30 dias, contados da notificação feita ao interessado por telegrama ou carta registrada, um e outro com aviso de recebimento, ou da publicação dessa notificação feita no Diário Oficial da União. Parágrafo 3º. O recurso terá efeito suspensivo. Artigo 25. O Departamento Nacional de Telecomunicações é a Secretaria Executiva do Conselho e terá a seguinte organização administrativa. Inciso 1. Divisão de Engenharia. Inciso 2. Divisão Jurídica. Inciso 3. Divisão Administrativa. Inciso 4. Divisão Estatística. Inciso 5. Divisão de Fiscalização. Inciso 6. Delegacias Regionais. Artigo 26. O território nacional fica dividido em 8 distritos, a cada um dos quais corresponderá uma delegacia regional com sede, respectivamente em Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal, Belém, Pará, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Campo Grande. Parágrafo único. Cada distrito terá a jurisdição delimitada pelo Conselho. Artigo 27. São criados no Conselho os cargos de provimento em comissão constantes da tabela anexa. Artigo 28. Os membros do Conselho, o seu presidente, o diretor-geral, os diretores de divisão e os delegados regionais serão cidadãos brasileiros de reputação ilibada e notórios conhecimentos de assuntos ligados aos diversos ramos das telecomunicações. Artigo 29. Compete ao Conselho Nacional de Telecomunicações, a linha A, elaborar o seu regimento interno, a linha B, organizar, na forma da lei, os serviços de sua administração, a linha C, elaborar o Plano Nacional de Telecomunicações e proceder à sua revisão pelo menos de 5 em 5 anos, para a devida aprovação pelo Congresso Nacional. A linha D, aprovar medidas que assegurem a continuidade dos serviços de telecomunicações, quando as concessões, autorizações ou permissões não forem renovadas ou tenham sido cassadas, e houver interesse público na continuação desses serviços. A linha E, promover, orientar e coordenar o desenvolvimento das telecomunicações, bem como a constituição, organização, articulação e expansão dos serviços públicos de telecomunicações. A linha F, estabelecer as prioridades previstas no artigo 9, parágrafo 2º desta lei. A linha G, propor ou promover as medidas adequadas à execução da presente lei. A linha H, fiscalizar o cumprimento das obrigações decorrentes das concessões, autorizações e permissões de serviços de telecomunicações e aplicar as sanções que estiverem na sua alçada. A linha I, rever os contratos de concessão ou atos de autorização ou permissão por efeito da aprovação pelo Congresso de atos internacionais. A linha J, fiscalizar as concessões, autorizações e permissões em vigor, opinar sobre a respectiva renovação e propor a declaração de caducidade e perempção. A linha L, estudar os temas a serem debatidos pelas delegações brasileiras nas conferências e reuniões internacionais de telecomunicações, sugerindo e propondo diretrizes. A linha M, estabelecer normas para a padronização da escrita,
e contabilidade das empresas que exporem serviços de telecomunicação. A linha N, promover e superintender o tombamento dos bens e a perícia contábil das empresas concessionárias ou permissionárias de serviços de telecomunicação e das empresas subsidiárias associadas ou dependentes delas, ou a elas vinculadas, inclusive das que sejam controladas por acionistas estrangeiros ou tenham como acionistas pessoas jurídicas com sede no estrangeiro, com objetivo de determinação do investimento efetivamente realizado e do conhecimento de todos os elementos que concorram para a imposição do custo do serviço, requisitando para esse fim os funcionários federais que possam contribuir para a apuração desses dados. A linha O, estabelecer normas técnicas dentro das leis e regulamentos em vigor, visando a eficiência e integração dos serviços no Sistema Nacional de Telecomunicações. A linha P, propor ao Presidente da República o valor das taxas a serem pagas pela execução dos serviços concedidos, autorizados ou permitidos, e destinadas ao custeio do serviço de fiscalização. A linha Q, cooperar para o desenvolvimento do ensino técnico profissional dos ramos pertinentes à telecomunicação. A linha R, promover e estimular o desenvolvimento da indústria de equipamentos de telecomunicações, dando preferência àqueles cuja capital, na sua maioria, pertençam a acionistas brasileiros. A linha S, estabelecer ou aprovar normas técnicas e especificações a serem observadas na planificação da produção industrial e na fabricação de peças, aparelhos e equipamentos utilizados nos serviços de telecomunicações. A linha T, sugerir normas para censura nos serviços de telecomunicação em caso de declaração de estado de sítio. A linha U, fiscalizar a execução dos convênios firmados pelo governo brasileiro com outros países. A linha V, encaminhar à autoridade superior os recursos regularmente interpostos de seus atos, decisões ou resoluções. A linha X, outorgar ou renovar quaisquer permissões e autorizações de serviço de radiodifusão de caráter local, e opinar sobre a outorga ou renovação de concessões de autorizações. A linha Z, estabelecer normas, fixar critérios e taxas para redistribuição de tarifa, nos casos de tráfego mútuo entre as empresas de telecomunicações de todo o país. A linha A, expedir certificados de licença para o funcionamento das estações de radiocomunicação e radiodifusão, uma vez verificado em vistoria o atendimento às condições técnicas exigidas. A linha AB, estabelecer as qualificações necessárias ao desempenho de funções técnicas e operacionais pertinentes às telecomunicações, expedindo os certificados correspondentes. A linha AC, solicitar a prestação de serviços de quaisquer repartições ou autarquias federais. A linha AD, aplicar as penas de multa e suspensão à estação de radiodifusão que transmitir ou utilizar total ou parcialmente as emissões de estações congêneres, sem prévia autorização. A linha AE, fiscalizar durante as retransmissões de radiodifusão a declaração do prefixo ou indicativo e a localização da estação emissora e da estação de origem. A linha AF, fiscalizar o cumprimento por parte das emissoras de radiodifusão das finalidades e obrigações de programação definidas no artigo 38. A linha AG, estabelecer ou aprovar normas técnicas e especificações para a fabricação e uso de quaisquer instalações ou equipamentos elétricos que possam vir a causar interferências prejudiciais aos serviços de telecomunicações, incluindo-se nessa disposição as linhas de transmissão de energia e as estações e subestações transformadoras. A linha AH, propor ao presidente do Conselho a imposição das penas da competência do Conselho. A linha AI, opinar sobre a aplicação de pena de cassação ou de suspensão quando fundada em motivos de ordem técnica. A linha J, propor em parecer fundamentado a declaração da caducidade ou perempção da concessão, autorização ou permissão.
A linha AL, opinar sobre os atos internacionais de natureza administrativa antes de sua aprovação pelo Presidente da República. A linha AM, aprovar as especificações das redes telefônicas de exploração ou concessão estadual ou municipal.